Esse casaco tem mais de 30 anos de oração. Só para dar exemplo para vocês. Quando eu vou orar no monte, especialmente quando eu oro pelos novos ungidos, eu coloco o casaco. Então, as paredes que estão aqui, a roupa, o que nós temos, elas ficam impregnadas da unção. Debaixo desse casaco tem uma história. Primeira vez que fui para o monte, era no pico do monte. Um pastor novo, jovem, chamado Olavo de Oliveira, foi meu discipulador de monte. E vamos para o monte, Botucaraí. E lá veio uma chuva como a de hoje. Veio um vento enorme. Eu falei: Senhor, o Senhor está conosco? Me dá um sinal. Eu quero que fique um buraco no céu e só em cima de nós não chova, fica seco. E eu olho para cima as estrelas e ao redor uma tempestade. Eu me apaixonei por esta unção, pela presença de Deus. Eu não sei se vocês já experimentaram, mas eu passei a ser um homem de montes, viver na presença de Deus, experiências tremendas com Deus. Então todo domingo eu saía, pegava um rádiozinho na época, um fundo musical, e ia namorar Deus lá no monte, ou no camping da prefeitura. Um dia eu estou deitado lá e peguei no sono, aquela música dos anjos tocando, aleluia e tal. Quando abri os olhos, acordei o proprietário ali, o capataz da igreja do José Otávio Germano. José Otávio Germano é amigo desde a infância. Hoje ele é deputado federal e um grande amigo nosso. E eu estava ali na propriedade dele. Quando o capataz me chamou, eu olhei, tinha vários cavalos, vacas, bois, um círculo perfeito ao redor de mim. Eu olhei as patinhas dele, um do lado do outro, redondinha. Eu falei: meu Deus, o que esses animais estão fazendo aqui? Eu estava me olhando assim. Eu até me lembro de uma vaca que estava com cara de vaca atolada. Eu não senti medo, senti paz. E aquele homem disse: posso chegar? Pode. Sentei. Aí os animais começaram devagarzinho a sair. Eu pensei: deve ser o som, né? Eles gostaram. Mas tinha acabado o som e eles permaneceram ali. Aí o proprietário disse: você é um homem de Deus, né? Eu perguntei: o senhor me conhece lá da igreja? Não. Disse: não. Por que o senhor está falando isso? Porque esses animais são furiosos. Nós fizemos cerca nova, dá uma olhada. Ninguém pode passar por aqui. Esses touros já atropelaram um monte de gente. E aqui contigo eles estão calminhos, tranquilos. Diga aleluia. Pergunta: o que é isso? Eu vou dar um segredo para você agora. Quando eu vou para o monte, eu digo para Deus assim: Pai, eu só vou se o Senhor for. Diga: Moisés. Ele dizia: Deus, só vou se o Senhor for. Então quando o filho está com o pai, está tudo em paz. Agora outro segredo que eu vou dar para você: você tem que honrar teu pai e tua mãe. Mas o teu pai não é teu pai. O teu pai é Deus. Os pais façam assim. Cada filho que você tem não é seu filho.
aquele filho é filho de Deus. Quem sou eu então, pastor? Você representa Deus. Você é um instrumento de Deus para trazer a carne para aquele filho. Mas Deus traz o Espírito para o filho. O Espírito de Deus está no seu filho. Por isso que o pai espiritual é muito superior ao pai carnal. Quando faltar um pai da tua vida, o pastor é um pai superior ao seu pai, se ele for um pai espiritual. Então, se você aprender esse princípio, teu filho não é propriedade tua. Nós queremos mandar nos filhos, queremos determinar o que ele vai ser no futuro. Quem é você para fazer isso? Determinar. Meu filho, não quero saber dele dentro da igreja. Quem é você? Um idiota, um palhaço, um panaca. Você tem uma missão na terra. Qual a missão, pai? Pergunta, qual a missão do pai? Quando o teu filho olhar para você, ele tem que enxergar o rosto de Deus. Quando o teu filho te pede algo, pai, tu me dá uma bala? A tua resposta tem que mostrar o caráter de Deus para ele. Então eu digo, pai representa Deus para o seu filho. Mas com todo respeito, um pai que não vem na igreja, a única coisa que ele pode mostrar para o seu filho, ele pode mostrar uma besta, um cachorro, um animal, um ignorante. Ele vai mostrar um bêbado para o seu filho. Então, se aquele filho vê um pai bêbado, ele vai dizer assim: Deus é uma porcaria. Se um filho vê o pai traindo a sua mãe, ele vai dizer: Deus é mau caráter. Não é verdade? Que as crianças dizem. Por que Deus me botou no mundo? Para morar nessa casa, nessa porcaria cheia de briga. Eles odeiam Deus. Então a única forma de salvar um filho desses, preste bem atenção, a suprema missão de um pastor, diga lá, a suprema missão de um pastor é representar Deus para os seus filhos. De novo, diga: a missão de um pai é mostrar Deus para o seu filho. Diga: o pai falhou. Agora, o próximo passo, para você ser um pastor, a primeira e única exigência absoluta, que nada substitui, qualquer um de vocês aqui amanhã pode assumir e ser pastor de uma igreja. Como pastor? Você precisa ser apenas uma coisa. Não é necessário ser formado em teologia, não é necessário ser formado em escola profética, nada disso. Antes de ser profeta, antes de ser pastor, antes de ser obreiro, antes de ser intercessor, você precisa ser um pai. Diga: pai.
Quando uma criança entra naquela igreja, naquela porta, ele foi rejeitado pelo pai. Como é que ele entra, o rejeitado? Ele fica do lado de fora. Ele fica com medo de entrar. Ele fica com receio. Ele balança. E eu já sei que ele foi rejeitado pelo pai. Eu sei que ele é o filho com medo. Eu sei que o pai dele deve ter xingado ele 500.000 vezes. Não faz isso, não faz aquilo, não faz isso, papapá, não faz papapá, não faz. Ele só enxerga uma coisa assim na cabeça dele: proibido. Tudo é proibido. Então aquilo ali, para ele, se tudo é proibido, tudo que ele vai fazer é contra a lei. Isso aqui funciona na cabeça dele: sou um bandido, tudo que eu faço está errado. Sabe como é que a linguagem dos guri, que eu, quando cuidava aqui desse guri que era o bandido, não dá nada. Já assaltei, não deu nada. Já matei, não deu nada. 2, 3 crimes a mais não dá nada. Viciaram em fazer errado. Aí eu vou explicar desde o início: filhos, isto pode fazer, isto não pode fazer. Isso vai agradar o pai, isso não vai agradar o pai. Tu pode até fazer uma vez, 2 vezes, 20 vezes, 100 vezes, mas chega um dia que vem um julgamento. Ok? Agora, quando fui tratar com esses meninos, eu tive que ir na delegacia. Eu falei com o sargento, o tenente Quiones, não, o tenente Caetano. Eu falei assim: eu faço um pacto com o senhor, só me ajuda a buscar esses meninos bandidos, drogados. Eu falei assim: tenente, antes de prender os caras, me dá uma chance. Diga para eles: vocês querem ir para a cadeia ou para a igreja? Quem é que estava naquele trabalho? Um dia a igreja superlotada. Amanhã eu dizia: não, eu vou para a igreja então. E chegava lá, acho que eles nem ouviam o que eu pregava, né? Estava ficando ali para fugir da polícia. Mas aí se converteu o Bolinha, o Luciano, quem mais? Quem é que lembra? Fabrício, os primeiros 4. O Evandro. E aí começamos a buscar outros. Eles foram os primeiros evangelistas. Então agora eu vou mostrar o poder do pastor. Eu pego aquele bandido, se converteu 3 horas da manhã, aceitou Jesus. Às 4 horas da manhã, eu falei: agora eu vou te nomear evangelista. Nós vamos pregar. Vamos pregar? Sou um pregador já. Botamos na caminhonete, fomos lá na igreja do Vanderlei, Nova Palma. Lembra, Vanderlei? Eu vou tomar um café na casa do Vanderlei, acordar ele 3 horas da manhã. E ali na praça tinha uns 10, 15 meninos e algumas moças prostitutas. E eles estavam ali há 3 dias. É isso, Vanderlei? 3 dias. E eles estavam drogados, chapados, até dizer chega. E chegaram a praticar uma coisa, passando um gatinho ali, eles mataram o gato e comeram, sem assar, sem nada. Eles estavam endemoniados. E sem saber de nada, a gente ia passando de caminhonete, e eles chamaram de uns nomes bem bonitos, né? Ô seu. E eu dei uma freada meio assim no instinto. Quem é que você falou isso aí, ó? É você mesmo. Eu fiz a volta, encostei o carro, vamos lá. Diz o Bolinha: cara, são os bandidos mais violentos da turma aí. Digo: mas mais perigoso somos nós. Entramos lá. Aí um deles falou: é o pastor, é o pastor. E só vi barulho de faca, facão e árvore, escondido. Olha o brilho. Eu falei: vocês conhecem esse cara? Conhecemos, não dá pesado. Ali tinha o Papa, o nome de alguns dele, esse eu lembro. Mas interessante que em poucos minutos, disse: olha, estamos aqui
procurando os mais valentes da turma. Quem é o mais valente aí? Eu não lembro se é o Papa, o nome do cara, o nome é assim. Eu sou mais valente, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Digo, quero fazer um desafio a você. Qual é o desafio? Está pronto? Mas claro. Eu estou procurando um ajudante para ser meu pastor e ser pastor do meu lado, para ganhar 1000 drogados aqui na cidade. Eu topo, mas é claro. Mas tu é valente mesmo, porque para ser bandido qualquer cachorro é, para fazer filho qualquer cachorro faz, mas para ser um pastor precisa muito mais do que isso. Daí diz o menino assim: posso ter um particular com o senhor, pastor? E todo mundo: particular com o pastor, já vai se converter. Ele veio e disse: eu conheço o senhor. Eu estava em Júlio de Castilhos, quando tinha um paralítico, e o senhor, na frente de 5.000 pessoas, mandou o paralítico levantar e sair andando. Eu vi, e desde aquele dia eu sonho em ser um pastor. Dentro de cada bandido tem um pastor. Dentro de cada bandido tem um pastor. Lá dentro dele está a forma, mas atrás de um bandido tem um pai torto, que não soube ser pai, um matador de filho. Mas aquele momento lá foi muito especial, ali naquela Nova Palma. Eu falei para o Bolinha: Bolinha, tua vez, prega para eles. Bolinha contou o testemunho. Falei: Luciano, tua vez, prega para os caras. Luciano contou o testemunho. Evandro, tua vez, prega para os caras. Terminou, todos eles: eu quero aceitar Jesus. Pergunta: qual o segredo? Eu passei a minha capa para aqueles meninos. Vocês podem pregar, estão debaixo da minha cobertura. Eu sou o pai de vocês agora. Eu estou dando autoridade para vocês. A noite passada era o bandido, agora vocês são profetas. Esse é o poder de um pai. Aleluia. Todos em lágrimas, dobraram os joelhos. Passou o efeito da droga, se tornaram uns cordeirinhos e começaram a falar em sonhos. Vou fazer isso, fazer aquilo. Pastor, tenho muitos amigos lá na outra cidade, são bandidos, vamos lá pregar para eles. Que noite. O amor é o remédio para a cura de drogados. O amor paternal é o remédio para transformar drogados, bandidos em profetas. A unção paternal é a capa de Elias. Repita: a unção paternal é a capa de Elias. No próximo seminário do ano que vem vamos falar da capa. Vai completar 33 anos que estamos com a capa. Mas aqueles meninos ali, todos voltaram para casa, tranquilos, serenos. Acabou o problema. Estava 3 dias que a polícia vinha, eles botavam a polícia a correr. Era de menores. Teve um soldado que pegou o 38 e botou na testa do chefe. Disse: tu para, eu vou acabar contigo. O cara disse: não,
Eu vou acabar. Ele puxava o gatilho para o cara atirar na cabeça dele. O soldado teve que brigar com ele para o cara não puxar o gatilho dele mesmo. Eu mesmo me mato, seu. E o soldado saiu dali sem força de fazer nada. Saiu do carrinho, dando chute no carro da polícia. Uma cidade toda à mercê de uma gangue de jovens. E aqueles soldados que eram daquela cidade me perseguiram. Quando eu vim para cá pregar, o próprio comandante da brigada veio, junto com aquele, que alguém lembra do Dalmolin, nem sei se existe mais, veio aqui para me correr da cidade, veio com aqueles policiais, vieram armados. E eu falei para eles: o senhor traz homens armados para botar um só pastor a correr da cidade? Esses homens não têm um trabalho de perseguir bandidos? E agora está ali o comandante. Ele veio aqui. Eu quero saber o que tu fez com aqueles caras lá na praça. Eu falei: quer saber? O que tu usou? E o tenente Caetano disse: qual a arma que tu usou? Eu falei: tu quer aprender? Quero. Então vamos comigo na próxima. Ele disse: eu vou botar um capuz e vou com uma máscara para eles não me conhecer. Não é essa arma. Vou levar uns caras armados aí comigo. Não é essa arma. Qual a arma então? Ele não quis ir comigo, nenhum quis. Eu digo: então eu vou colocar todos eles na tua frente. E reuni todos eles. E eu falei para eles: o comandante da brigada militar vai vir pregar para vocês. E eu só quero que vocês não matem o cara. Deixa ele pregar, ele está debaixo da minha capa. Quem mexe com ele, mexe comigo. Vocês não vão fazer nada para ele. E estava ali o comandante pregando. Alguém estava naquela reunião, primeira? A Luciana está. E tinha, como é que é o nome daquele pequeno que dizia para o comandante: vou te matar. Ele, comandante Pinto, né? O Pinto dizia: eu vou te matar. Eu te mato. E olhava para mim. E o comandante tremia. Batia o queixo. Dava para ouvir a batida do dente no outro dente. E 3, 4 caras lá armados, dando cobertura para o comandante. E o comandante dizendo: comigo é assim. Eu boto o pé no pescoço do cara. E o gurizinho assim: eu te mato. Te mato. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu sou forte, eu sou comandante. Eu te mato. Um dia eu te mato. Eu te pego. Aí eu não aguentei mais. Comandante, vamos tomar um cafezinho. Vem cá. Sabe que aquele pequeno menino está sentado no primeiro banco? Está dizendo que vai te matar? Sim. Sabe o que ele vê em você? Não. Ele vê o pai dele. O pai dele diz para ele: eu sou forte. Eu te mato. Eu te pego. Eu acabo contigo. E o gurizinho dizia: um dia eu cresço. Um dia eu cresço. Um dia eu cresço. E hoje o guri é maior que o pai. Quantos pais, né, que a gente conhece, que depois de velho apanha do filho. Porque a vida toda o sonho daquele filho é ver um dia ele chegar a ser maior que o pai para bater no pai. De tanto que foi machucado. Eu disse: comandante, vou lhe dar a chave para o senhor conquistar esse pessoal que está ali. O senhor disse que bota o pé no pescoço dele, ele já sabe. É esse o comandante que eles conhecem. E não adiantou nada. Então vamos inverter. O senhor chega lá agora, estenda a mão, assim. E diga assim: eu sou forte, poderoso, chefão. Bota o pé no pescoço. Mas se você quer levantar, eu te dou a mão e te ajudo. Eu te recebo como um filho e te ajudo a sair dessa. Só diga isso. E acabou o sermão. E ele foi lá: tá bom, pastor.
Olha, eu disse que sou forte. Irmão, bato mesmo. Eu comigo daqui na 38, 45. Mas se você quer se converter, se levantar, sair da droga, está aqui a minha mão. Eu ajudo você. Aí eu perguntei: alguém quer ser o primeiro a apertar a mão do comandante e dizer que quer ajuda dele para sair da droga e do crime? Saltou no comandante uns 30 meninos. Eu quero ser o primeiro. Quase mataram o comandante. E o cara, todo mundo ali, os caras engatilhando lá, pensando que os caras abraçando o comandante. E o comandante de lágrimas. Nunca esperava isso. Depois de aposentado, visitei ele em Cachoeira. Só de falar a palavra bolinha, ele começou a chorar. Em prantos. Uma palavra de um pai, uma palavra de um líder, uma palavra de um pastor pode transformar um bandido em pregador. Uma palavra de um pai pode transformar um filho profeta em um bandido. Quantos pais querem pedir perdão para os seus filhos hoje? Levante a mão. Então, quando qualquer um daqueles bandidos, drogados, que entrou ali naquela igreja, preste bem atenção que essa é a última parte, se Deus quiser. Eu simplesmente digo para ele: você quer deixar essa vida? Quer ser um homem de Deus? Eu te ajudo, eu te adoto, te levo para minha casa. Tu vai ser meu filho. A partir daquele momento, até hoje não vi falhar nenhum. Eles são tranquilos, porque eles são debaixo de uma capa. O diabo não entra debaixo dessa capa. Aquela capa é como uma casa, é como uma cabana de oração. Quem entendeu, diga amém. Então está debaixo de uma cobertura. É isso. Todos aqueles chamados marginais, bandido com 5, 10 processos, simplesmente tornaram-se filhos. E o pastor simplesmente tornou-se pai. E eles mudaram. Quem entendeu, diga amém. Deus falou comigo: estes bandidos, caudilhos, estão amarrando, esguelando, matando a igreja no Rio Grande do Sul. Eu vi centenas de crianças com uma capa sobre elas, em cima delas, para descer, e os pastores matam, até que alguém me prove o contrário, alguém me mostre. Eu quero conhecer os pastores que são pais, pastores que querem que seus filhos na fé sejam mais do que eles. 99% dos que eu conheço querem que ele fique lá embaixo. Então escute uma história que aconteceu há poucos dias. Eu conheci uma irmã da Aline, que o testemunho vai sair hoje ou amanhã no nosso site. E aquele pessoal conversava, eu pouco entrava naquele grupo, mas um dia aquela menina está dizendo assim: pastor, o senhor foi o primeiro pastor da minha vida. Aqui foi uma lanterna dentro de mim. Primeiro.
Por que eu me antenei? Porque eu sou pai dela. Ela disse: com 7 anos o Senhor me ungiu. E eu passei por muitas igrejas. Cada igreja que eu passei, o pastor matou mais um pouco. O esposo dela, um jogador internacional, com proposta para times milionários fora do país, procura o pastor. Diz: pastor, abençoa nós para ir. E o pastor amaldiçoou e disse: vocês não vão coisa nenhuma, não estão preparados, vão ficar aí no banco. Acabou com o cara, acabou com a fé deles. 2 anos o cara não conseguiu jogar mais. Uma cobertura maldita, um pai maldito, um pai demônio, matadores de profetas. Estes filhos do diabo me perseguiram por mais de 50 vezes. Nossa casa foi assaltada, nossa casa foi invadida. Um belo dia chegou eu em casa, eu e minha esposa, toda a casa destruída. O Espírito Santo falou comigo, era 5 horas da tarde, disse: não vai entrar em casa agora, não entra porque tem assassino te esperando para te matar. E eu fui tomando chimarrão lá na casa do meu pai, segurando, e não aguentei. Meu temperamento não é de ficar atrás do muro. Eu digo: eu vou lá ver. Quando cheguei lá, eles viram o barulho, tinha os vizinhos tudo ali, e eles pularam o muro e ficaram atrás da janela, no corredor lá de fora. Aparentemente estava tudo fechado. Eu olhei meu colchão todo quebrado, rasgado, umas espadas de macumba, para mim pensar que foi macumbeiro. Roubaram somente os documentos da igreja. Eu estava com uma briga. Aqueles líderes que eram meus pastores, eles queriam acabar comigo. Eu tive pastores caudilhos, pastores que não queriam que eu crescesse. Um deles falava assim: só cresce até aqui, se passar daqui eu te furo. Se eu fizesse uma campanha, acontecesse um milagre, no outro dia eu era chamado na secretaria para ser repreendido pelos milagres que aconteceu. Se eu ganhasse mais almas, um pouquinho mais, eu era chamado, era suspenso da igreja, porque eu ganhei almas. Se eu ia na favela, abrir uma igreja, era proibido de voltar lá no outro dia, porque era tudo assim. Hoje meu prazer é ver qualquer jovem da igreja vir aqui e prega no meu lugar. Não é verdade? A diferença é pai e bandido. Então, aqueles bandidos foram na minha casa para me matar, mandado pelo meu pastor. Eu sei o que é pastor bandido. Então eu pensei comigo: agora só tem uma coisa a fazer. Não posso me rebelar nem matar o pastor. Não posso brigar com ele. Pedi para Deus então agir. Então esses bandidos fizeram tudo para me matar. E aquilo é ruim, porque 5 anos foi muito difícil para mim. Eu não entendi do que eu entendo hoje. Mas hoje Deus, Ele me revelou essas coisas, que tudo isso é um propósito do diabo para matar os profetas que estão nascendo dentro da igreja. Dá uma olhadinha para o teu lado aí. Olha para o teu filho e diga: tem um manto sobre ele. Olha para o seu filho e diga: no coração do teu filho, vai lá, diga: no coração do meu filho tem um copo. Deus preparou o coração dele para receber a unção. Diga comigo: a unção que é derramada pelo Espírito Santo vai para um lugar. Que lugar é esse? Coração. Aqui está o coração. Um filho com o coração amargurado contra o pai,
contra a mãe, apodrece a unção. Não funciona a unção. Então o diabo trabalha para deixar os filhos magoados contra os pais. Assim, nunca serão profetas. Então o próprio pastor que tentou me matar, eu tive que perdoar ele e amar, e cuidar do meu coração, para não ficar magoado. Se eu ficasse magoado, amargurado, a unção apodrecia. Coloca a mão no coração. Diga: quando Deus derrama a unção sobre ti, o teu dever é protegê-la. Diga: teu dever é cuidar da unção que foi derramada no teu coração. Nunca deixe a mágoa entrar, o ódio, a raiva, porque apodrece a unção. Como está o teu coração? Teu coração está limpo? A Bíblia diz, olha para mim: pais, não irritei os vossos filhos. Não faça teu filho ficar com raiva. Não provoque a ira de teus filhos, porque os teus filhos irritados com você ficará magoado e nunca poderá ser um profeta. Não mate o profeta que está dentro do teu filho. Dentro do teu filho tem um profeta. Diga aleluia. Então agora eu vou falar de um câmbio, uma troca. Diga uma troca. Sempre respeitei as igrejas, nunca roubei um membro sequer de uma igreja. Nunca. Vocês estão aqui, sabem disso. Então nessa semana passada, eu estava ministrando o jogador que é Jean e a esposa Silvana, e eles me contaram que por onde passaram as igrejas foram massacrados, humilhados, detonados, perderam tudo. Eles dormem no chão. Ela trabalha e ele só treina, esperando a chance para jogar novamente. Mas na vida deles tem uma palavra de um pastor. O pastor amaldiçoou, trancou a vida deles, arrebentou com eles, impediu a unção na vida deles. Então a Silvana estava falando comigo assim: pastor, eu queria muito dar um cordeiro para o senhor, mas eu não tenho. Mas eu vou no banco tirar um empréstimo. Eu sinto que tenho que fazer isso. Quando eu sabia a situação deles, eu pensei: não vou nem tocar nesse assunto. Como é que ela vai dar um cordeiro se não tem nem uma cama para dormir? O marido há 2 anos desempregado, ela está sustentando a casa, mas ela é uma daquelas filhas que tem o meu DNA. Então diga: filho tem o DNA do pai. Eu conheço meus filhos, não são. Eles são igualzinho a mim. Pode passar 20 anos sem ver, é o mesmo petulante, audacioso. Pode bater na cabeça do dois lados, não para de avançar. Desistir nunca, parar jamais, recuar, diga impossível, mas avançar sempre. E aí eu disse: faz o seguinte, filha, prepara a tua primícia e pega o teu dízimo e a tua primícia e traga para o meu ministério. Disse: mas pastor, eu estou numa igreja e a igreja que eu estou frequentando agora, eu sou, como é que é, colaboradora, ela dá um dinheiro lá para a televisão, há não sei quanto tempo. Eu disse: para agora. E ela disse: mas só me ensina, pastor, estou com medo de fazer coisa errada.
Eu digo, essa estrutura que está sobre ti, acabou contigo. Isso aí é a tua prisão, isso é a tua maldição. Se tu está ofertando um lugar há mais de 1 ano, 2 anos, nunca viu uma resposta, para de plantar em terra que não presta para nada. Então eu vou ensinar isso para quem vai assistir no vídeo. Eu tive que fazer isso, arrancar aquele casal eu vou dar um nome, aquelas prisões do tempo da guerra lá, do campo de concentração que eles estavam. Diga, sai de debaixo dessa estrutura, e eu vou assumir a paternidade de vocês, e vocês agora são do meu ministério, e eu assumo a bronca com vocês, e vocês vão passar a trazer o dízimo, a oferta aqui, e vocês coloquem Deus à prova, se não vai mudar a história de vocês. Escreva, teu marido vai ser chamado de volta para o futebol. Escreva teus sonhos, vai parar dentro de ônibus. Escreva, vai ser chamado para grandes times do exterior. Escreva, milionário. 3 dias depois, eles estavam no banco segunda-feira para tirar um empréstimo, para dar um cordeiro, para obedecer o pai na fé. No outro dia, foi chamado pelo time, o último time que mandou embora. Volte, vamos assinar o contrato. Diga o poder de um pai. Diga o poder de um pai. Então eu vou ser sincero, eu não quero assumir a paternidade de ninguém. Para mim é um problema, uma guerra. Mas são meus filhos, me honram como pai, vou honrá-los como filhos. Quem entendeu, diga amém. Então naquela hora que eu disse, sai daquela estrutura que não é a igreja dela, não foi lá que ela nasceu, então sai daquela porcaria e venha para debaixo do casaco do pai. Diga um manto. Então o diabo vai ter que respeitar ela, vai ter que respeitar ele. Quem entendeu, diga amém. Então, para concluir, amados, um pastor tem o dever, repita comigo, o pai tem o dever de dar destino aos filhos. Diga, o profeta tem o dever de profetizar destino aos seus filhos. Então, quando eles trouxeram aquela oferta, perguntei, por que o pastor pediu oferta para eles? Porque no Velho Testamento se aprende que o filho jamais chegava diante do pai sem uma oferta. Ninguém podia se aproximar de um profeta sem trazer pelo menos 4 moedas. Aquilo é a honra do filho ao pai. Então diga comigo, a unção de Elias funciona assim: filho honra o pai abençoa o filho. A honra do filho traz a bênção do pai. A honra do filho gera a bênção da paternidade. Repita comigo, a honra de um filho gera a bênção da paternidade.